E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Catimbeiros, o Olodum. Boa noite, gente, meu nome é Lucas. E aí a gente vai falar um pouco de como foram os jogos da Libertadores, né, nesse meio de semana. Então, começando com o Palmeiras. Que começou como sempre, né? Empatou, né? Não mudou muita coisa, Não né? dá, Não dá. Palmeiras é o Palmeiras. Se não fosse Palmeiras, como que a gente ia se divertir na vida, né? Mas empatou 2-2. O bom é que foi fora de casa, né? Então o resultado é bom assim, é bom. Né? O problema, Lucas, é que foram falhas da defesa de novo. Ah, mas isso sempre, né? É normal, né? Normal, o legal, Fernando legal. Praz ele fez um pênalti e aí depois em um cruzamento a defesa deixou o time empatar no final do segundo tempo, então é aquilo, se pensar desde o início é um resultado bom fora de casa, empate, mas pelo jogo... Assim, eu acho que o Fernando Praz ter feito pênalti, beleza, foi meio bobinho e tal, mas o Fernando Praz ele geralmente não erra. Mas a defesa do Palmeiras... aí complica, aí a defesa não vai que bem. fica feio. Não vai muito bem não. O São Paulo sim conseguiu um resultado feio. Ele perdeu em casa do The Strongest da Bolívia de 1-0 em casa. E eu tenho um detalhe importante nisso que ó, eu vou até ressaltar. Esse time, ele não ganhava fora de casa da Libertadores há 34 anos. Ou seja, o São Paulo consegue fazer umas cagadas dessa. Não, porque São Paulo é São Paulo, né? Não, na moral. Não, e isso porque todo mundo falou, não, São Paulo vem forte aí pra Libertadores. Legal. Não, bem. E o legal é que a última vitória desse time contra um outro na Libertadores há 34 anos foi contra o boliviano. Ou seja, já foi uma vitória dentro do país mesmo. Ou seja, então assim, fora do país é só o São Paulo. Conseguiu... Não, porque São Paulo é bom. Bom. Enfim, vamos ver. O São Paulo não começou muito bem não, né? O Corinthians começou bem. O Corinthians... Na verdade o Corinthians veio com um ano muito bom. Eu acho que todas as vezes, porque assim, todas as vezes a gente vem, por tudo que foi vendido, né, pros chineses lá, a gente achou que eles iam bem dar bosta, mas não, eles estão bem, então é o único time brasileiro 100%. Tá voltando aquele tempo antigo que só ganhava de 1-0, porque só tá 1-0. Mas foi naquele tempo que o Tite foi campeão de uma parte de coisa, né? Esse é o problema, isso que dá medo, né? Mas foi bem sofrido, porque tá sendo assim, foi um golzinho ao final do segundo tempo, foi com o gol contra do zagueiro, então assim... Foi sofrido, mas conseguiu. Mas é melhor do que o Palmeiras, do que o São Paulo, né? Conseguiu ganhar. Exatamente. Melhor do que o time brasileiro, que foi o que ganhou. Porque até aquele momento tava sendo o único. O outro, que aí conseguiu depois também, foi o Atlético Mineiro. Porque assim, na noite de quarta-feira, os dois, o Corinthians estava empatando e o Atlético estava perdendo. Ou seja, ia ser um início terrível para os brasileiros. Mas eu... acredito! O Atlético e foi sofrido. O Atlético ele conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo. Ele tava perdendo de 1-0, aí conseguiu virar para 2-1 com 2 gols lá, um do Rafael Carioca e o outro do Patrick, que tinha perdido 2 chances incríveis. Eu acho que o Atlético Mineiro veio para disputar o título. Ele não tem um time assim, mas ele tem uma coisa. O legal é que tá do jeito sofrido, até do jeito que foi a última. Mas eu acho que o Atlético Mineiro, mesmo estando assim fraquinho, né? Porque na verdade todo time brasileiro tá fraco. Mas o Atlético Mineiro tem uma coisa que os outros não têm, que é conjunto. Eu acho que tem um pouquinho a mais agora. Porque geralmente. Porque no começo como eu tinha falado antes nos outros vídeos, não tinha. Agora tá melhorando. Tá melhorando. É o time que parece que tá, assim, pro jeito da Libertadores até é o mais pronto, assim. Exatamente. Aparentemente, vamos esperar pra ver. E o último brasileiro a estrear foi o Grêmio, ele perdeu de 2-0. Grêmio. Pelo jeito, assim, começou a perder, né? Perdeu de 2-0 pro Toluca, lá no México. E detalhe, Lucas, tava com 1 a mais desde o 36 do primeiro tempo. Isso é uma vergonha, né? Ô Grêmio, oi? Quando tem chance desse tipo, você não pode deixar passar. Tinha que ter conseguido é por isso que eu fico puto pra caralho. Aí depois os caras falam muito palavrão. Não falo palavrão, porra. O time brasileiro na Libertadores, o maluco tava com 1 a mais e fez uma cagada dessa. Como é que você faz uma coisa dessa? Aí não dá. Não foi tipo 2-1, sabe? Não foi um 2-1. O cara perdeu de 2-0. 1 a mais. Não, e não conseguiu jogar bem, sabe? É aquilo. O Grêmio já tá num grupo difícil. Tinha que saber jogar melhor, sabe? Exatamente. É a primeira rodada, mas mesmo assim deveria ter buscado um resultado. Mas só que devia ter aproveitado a chance pra fazer gol de diferença aí, pra abrir, né? Fazer os 3 pontos fora de casa é complicado, meu. Mas assim, ó.
Os jogos da primeira rodada de todos os grupos, eles se encerram agora na próxima semana, né? Na terça, quarta e quinta. Na semana que vem. E o Atlético Mineiro mesmo, ele já faz o seu segundo jogo na próxima semana, mas a maioria dos brasileiros só daqui 2. Daqui a 2 semanas. É porque ele pediu pra adiantar, não foi? Acho que foi. Porque é o único que vai jogar agora nessa semana. Todos os outros times vão começar a jogar só no final, lá em início de março. E por enquanto é isso, né, da Libertadores. Vamos esperar porque não começou tão bem assim pros anos. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito difícil pro brasileiro, em geral. Porque nenhum time brasileiro tá bom. Não tem um time brasileiro que tá... Caralho, que time brasileiro. Nenhum chegou com aquela... Se o Corinthians tivesse com o time ainda o mesmo... Poderia ser tipo um dos... vai ser favorito, mas... Não tem um time na Libertadores, e eu falo isso, não só na Libertadores, eu falo em geral. Porque esse ano não tem como você chegar no Paulista ou no Brasileirão quando começar e falar, tem os... Um time já preparado. Não pronto, tem, nenhum. Não tem. Por enquanto vai ser que nem em alguns anos, né? O time vai se formando durante o campeonato pra ver. E tem que dar sorte pra se preparar. É. Mas agora mudando, indo pra Primeira Liga, por favor, posso explicar rapidinho. Teve jogo agora no meio da semana e a segunda rodada da Primeira Liga vai faltar a última, né? Então o melhor jogo, eu recomendo todo mundo a ver, que foi muito louco. O Fluminense ganhou de 4-3 do Cruzeiro, jogando fora de casa. Teve 3 gols do Diego Souza. O Flamengo ganhou de 1-0 do América, foi do América de Minas Gerais, foi sofrido, não teve uma atuação boa. E o Inter ganhou de 3-0 dos reservas do Avaí, então tinha que ter ganhado mesmo, né? Por enquanto é isso. A Primeira Liga ela ainda também vai ter jogos só agora em março. E aí quando acabar essa terceira rodada é que vai ter lá um mata-mata pra ver quem ganha, né? Já que é um torneio experimental, vamos ver. É que essa Primeira Liga tá pra experimentar, né? Não sei se pega. Porque tem aquele negócio, né? A CBF já deu um bagulho louco, né? Já fica com metendo a mão, sem falar nada, se vai ser autorizado ou não, então, aí complica, né? Fica difícil. Bom, era isso que a gente tinha pra falar pra vocês, né? Nesse final de semana tem os estaduais novamente, então se liguem que a gente vai falar sobre os estaduais no domingo. Tem clássico aí? Clássico. Aê, meu, tem Palmeiras e Santos, vamos ver quem ganha, né? Pelo amor de Deus, hein, Santos? Vamos ver. Ó. Vamos ver quem consegue o melhor resultado. E aí na próxima semana, se tiver Libertadores e Atlético Mineiro, a gente fala novamente pra vocês. Então era isso. Falou, pessoal. Falou, valeu. Até mais. Se inscreve aí, viu? É nóis.